Pastoral número 4 e o tema dela é piercing e tatuagem. Só para lembrar, esses são vídeos que eu faço em resposta a algumas perguntas que o pessoal manda pra gente, principalmente o pessoal que faz parte da comunidade de fé onde eu sirvo, tá bom? Então, antes de começar a falar sobre o tema piercing e tatuagem, eu quero abordar dois princípios com vocês que é importante a gente ter em mente para poder construir a nossa ideia sobre o assunto. O primeiro é pensar na diferença entre aquilo que é cultural e aquilo que é fé. O que tem a ver com cultura, o que tem a ver com fé. Porque um dos grandes problemas da igreja evangélica é que a gente acaba tratando como se fosse essencial para a fé questões que são culturais. Eu vou dar um exemplo mais antigo, mas que vai deixar claro para vocês. Quando eu era menor, as igrejas, tinha muita igreja que diziam que guitarra era do diabo, que bateria era do diabo, que tocar rock era coisa satânica e tal. E além disso, outras coisas, por exemplo, assim, que mulher não poderia usar calça jeans, cortar cabelo, o cara tinha que usar terno e gravata e tal. Com o passar do tempo, né, a gente vê que a maioria das igrejas evangélicas, elas têm no seu palco lá guitarra, bateria, e as suas músicas, boa parte delas tem uma pegada rock and roll. Além disso, a gente vê que a maioria das mulheres evangélicas usam calça jeans, cortam cabelo, e a minoria dos caras que hoje ainda usam terno e gravata, para ir para a igreja pelo menos. Então, eu fico perguntando assim, o que será que mudou? Alternativa A, será que Deus mudou de opinião? Alternativa B, será que essas igrejas elas cederam à pressão da modernidade e resolveram desobedecer Deus? Ou C, será que esses caras perceberam que isso era uma questão cultural e que não tinha a ver com a fé? Eu acho que a alternativa correta é a C, tá bom? Então, a primeira coisa é a gente saber que é necessário separar o que é cultural e o que tem a ver com a essência da fé. Outro princípio que a gente tem que observar é o princípio da continuidade e descontinuidade na Bíblia. O que é isso? Vamos lá. No Antigo Testamento, a gente tem centenas de leis que são leis cerimoniais que foram dadas por demandas culturais, por demandas do contexto social dos caras e por demandas também de questão de própria saúde. Então, essas leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas vão caindo no decorrer da Bíblia e não há uma continuidade nessas ordenanças. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus resumindo toda a lei do Antigo Testamento em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá certo? Então, existe uma descontinuidade numa pancada de lei que era cerimonial, que tinha um cunho mais cultural ou por demandas de questão de saúde e de higiene do Antigo Testamento. Caminhando ainda no Novo Testamento, a gente vê o primeiro concílio da igreja, que está relatado em Atos capítulo 15, em que os discípulos eles dizem assim, a gente aceita a conversão desses caras que não são judeus, dos gentios, das outras gentes, inclusive a gente está nesse meio, tá? A gente aceita a conversão desses caras e as únicas condições que os discípulos colocam nisso aí está relatado lá em Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 2 pontos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Interessante que tanto em Jesus quanto nos apóstolos não há qualquer menção de piercing e tatuagem. Bom, mas vamos lá. Começar falando sobre piercing. A Bíblia, lá em Gênesis capítulo 24, tem a história de que Abraão, já velho, pede que seu servo vá buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E a Bíblia diz que quando o cara ele olha a Rebeca e fala, é essa mulher que deve se casar com Isaque, a Bíblia diz que o cara dá uma argola de 6 gramas de ouro para ser colocada no seu nariz. Opa, argola de ouro para colocar no nariz, isso hoje se chama o quê?
piercing. Então, depois de fazer isso, o servo de Abraão, que foi buscar uma esposa para Isaac, a Bíblia diz que ele se curva e adora a Deus. Então, peraí, se uma joia, um pendente para se colocar no nariz, que hoje a gente chama de piercing, fosse algo abominável perante Deus, como que Deus ia aceitar a adoração desse cara logo na sequência? Também o livro de Êxodo diz que as mulheres dos hebreus usavam brincos e pendentes e joias que elas ofertaram para ajudar na construção do tabernáculo. Então, se esse tipo de joia, inclusive pendente de nariz, fosse algo abominável perante Deus, Deus certamente não aceitaria como oferta esse ouro para a construção do tabernáculo. Então veja, o próprio Deus, ele recebe isso como oferta. Ele recebe a adoração do cara que acabou de dar o piercing para a mulher que ia se casar com Isaac. Agora veja também o texto de Ezequiel, capítulo 16, versículos 11 e 12, que diz: Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Pelo jeito, brincos e piercing não eram pecados. Vamos falar um pouco também sobre tatuagem. O texto mais usado por aqueles que condenam tatuagem, os pastores que condenam tatuagem, é Levítico, capítulo 19, versículo 28, que diz assim: Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Lembram daquilo que eu comentei no começo do vídeo, da gente discernir aquilo que é cultura e aquilo que é fé, continuidade e descontinuidade? Vamos lá. Se a gente então for levar ao pé da letra o que diz esse versículo 28, a gente tem que considerar todo esse texto, tá ok? De Levítico 19. E esse texto diz que a gente não pode cortar o cabelo, aparar a barba, plantar 2 tipos de vegetal no mesmo jardim, não usar roupa com mais de um tipo de tecido e por aí afora. Então é o seguinte, os caras que usam esse versículo para condenar tatuagem são os caras que cortam cabelo, que fazem a barba, que usam roupa com mais de um tipo de tecido. Então é o seguinte, ou o texto é para tudo, ou a gente tem que entender e contextualizar esse texto, tá ok? Se você quer abraçar a lei, então pratica toda a lei. Porque se você tropeçar num só item da lei, você é condenado por tudo. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. O que isso significa que os caras que usam esse versículo para dizer que tatuagem é pecado, também tem que usar o mesmo texto para dizer que cortar cabelo, fazer a barba, usar roupa com 2 tipos de tecido é pecado. É estranho também pensar que parte dos cristãos evangélicos que condenam tatuagem, a marca do corpo e tal, são os caras cujas esposas têm silicone, aplicam botox, fazem cirurgia plástica, e inclusive parte desses caras ungidos, tem cara até que faz escova progressiva, lente de contato. Então assim, quer dizer, a tatuagem é algo satânico, mas o botox, o silicone é algo divino. É meio que a falta de entendimento dessa questão cultural, tá certo? E também do princípio bíblico. Vamos encerrar então esse assunto, e aí você pergunta para mim, então, posso usar piercing, tatuagem ou não? Primeira coisa, se você é menor de idade, se você morar na casa dos seus pais, se os seus pais são contra, a minha resposta para você é não. Se você vai fazer para transgredir, não faça. Se você vai ferir a fé alheia, observe a comunidade de fé onde você vive, como isso é encarado. Então pense bem. Primeiro é que se observe a questão cultural. Segundo é que se observe a questão de continuidade e descontinuidade na Bíblia. Terceiro é que se estude a Bíblia e que se entenda o contexto. A outra coisa é que se a gente vive para a glória de Deus, a gente não deve fazer tatuagem que desonre, que venha contra a nossa fé. A outra coisa é que se a Bíblia diz para obedecer pai e mãe,
tá ok? E você faz em desobediência, você está também pecando. A Bíblia também nos orienta a não ferir a fé alheia. E se você faz a tatuagem como um modo de ser transgressor, de provocar, de agredir, para ferir a fé alheia, também você está pecando. É bom também você pensar se você quer fazer tatuagem porque todo mundo faz, ou se você quer fazer tatuagem porque você admira a arte, você quer entender melhor isso, porque você tem uma consciência e tal, porque mais uma coisa tatuagem é cara, dói e não sai. Então você deve pensar bem e fazer isso com muita sabedoria. Buscar a vontade de Deus é algo interessantíssimo, é algo essencial, melhor dizendo, é algo essencial em todos os assuntos, inclusive com relação a isso. Se você tiver dúvida, você pode fazer contato com a gente, o e-mail está aqui embaixo, contato@imelrr.com.br, ou então através do nosso site www.imelrr.com.br. Se você tem algum amigo que tem dúvidas sobre o tema, compartilhe esse vídeo com ele e a gente está aqui aberto para conversar, tirar dúvida e tal. Eu fiz esse vídeo para tirar dúvidas do pessoal da minha paróquia, onde eu sirvo, da comunidade de fé onde eu vivo. Lá nós não temos problema com isso. A instrução que eu dei nesse vídeo é a que eu dou diariamente para o pessoal de lá. Tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.